Pronto. Ah, ok. Agora eu tô em dúvida, porque apareceu uma mensagem aqui pra mim dizendo que o chat também é gravado. Aí se eu ficar com o chat aberto, vai aparecer no vídeo, é isso? Espero que não, porque senão vai dar um trabalhão pra eu tirar depois. Enfim. Então vamos lá. Meu nome é Amanda e eu vou acompanhar vocês aqui nessa matéria de Biologia 4. E a gente vai falar sobre ecologia nessas próximas semanas. E nessa aula a gente vai falar sobre introdução à ecologia, fluxos de energia e pirâmides ecológicas, que são assuntos bem tranquilos e eu acredito que vocês vão entender bem. E aí, eu trouxe para vocês os principais tópicos que a gente vai falar hoje, que a gente vai tratar, porque eu acredito que assim vai facilitar muito para vocês quando vocês forem revisar. Vocês podem vir aqui nessa lâmina e dar uma olhada e tentar explicar os conceitos para si mesmos. Eu acho muito válido esse tipo de revisão. E aí, ao longo do slide, eu também trouxe umas pausas para a gente revisar os conceitos que já foram vistos e ver se alguém tem alguma dúvida, tá? E aí, esses são os tópicos que a gente vai ver. Não vejo motivo para ler aqui, porque a gente vai passar por todos eles. E a gente vai começar com as considerações iniciais, né? Vamos contextualizar aqui essa ecologia. Obviamente, quase nada que a gente estuda começou há um pouco tempo, né? Quase nada que a gente estuda é recente, digamos assim. Então, quando a gente fala da ecologia também, não vai ser da mesma forma. São conceitos, são ideias e são dúvidas que vêm de muito tempo. Então, a gente tem aí desde os egípcios, que eles já estudavam ecologia para saber as relações que as pragas tinham, como evitar as pragas, quais insetos que combatiam naturalmente aquelas pragas, né? Enfim, as relações para a agricultura, eles estudavam isso. E aí depois, quando a gente tem no século XVI, é o estudo da demografia, isso também é um estudo de ecologia, das relações entre seres vivos, né? E aí, quando a gente fala desse início da ecologia e como ela é abrangente, é, a gente fica meio assim, né? Tipo, pô, o que é que a ecologia estuda, né? Porque vai de demografia às pragas de uma agricultura. E aí, a ecologia, ela vem de um termo grego, que é esse termo aí que eu coloquei. Eu acredito que se fala ecologia, espero que seja. E é a ciência do habitat, né? Essa é a definição. E aí, o que é habitat, né? E a gente geralmente traz esse conceito de habitat junto com o conceito de nicho ecológico, que as pessoas costumam confundir muito. Então, o habitat ele é um ambiente onde um ser vive. Então, é o lugar, o endereço daquele ser vivo. E o nicho ecológico é o conjunto de relações que esse ser vivo vai desenvolver naquele ambiente. Então, o que as relações dele com o meio e com os outros seres vivos. Então, ele vai ser predador de alguém, ele tem hábitos noturnos ou tem hábitos diurnos, como ele vive naquele ambiente, né? E aí, às vezes a gente tem um ser vivo que tem o mesmo habitat que outro, mas que são nichos ecológicos totalmente diferentes. Então, a gente pode ter uma onça vivendo no mesmo lugar que uma coruja, por exemplo, e a onça ela fica acordada durante o dia, a coruja dorme durante o dia, e a onça ela caça e a coruja não. Então, às vezes os animais eles têm o mesmo habitat e nichos ecológicos diferentes. Isso deixa ainda mais claro que habitat e nicho são dois conceitos diferentes. E aí, o que a ecologia estuda, né? O conceito dela é que é a ciência do habitat, mas ela estuda as relações. Ela estuda essas relações, as relações do ser vivo com o ambiente e as relações entre seres vivos. E essas relações, elas podem ser classificadas, tá? E aí, a principal classificação que a gente tem entre a ecobiose e a lelobiose. E aí, a ecobiose é a relação entre o ser vivo e o ambiente, e a lelobiose é uma relação entre seres vivos. E a lelobiose ela ainda pode ser subdividida em xenobiose ou aloiobiose. E a xenobiose é a relação entre seres vivos de mesma espécie, e a aloiobiose é a relação entre seres vivos de espécies diferentes, certo?
Esses são os principais conceitos. Ixi, eu acho que alguém pediu para participar, eu não aceitei sem querer. Poxa, pronto. E aí, recapitulando, né? O conceito de ecologia, ecologia é a ciência do habitat. Um habitat é o lugar onde um ser vive, o nicho ecológico são as relações, as interações desse ser naquele ambiente. A ecologia estuda essas relações entre o ser vivo e o ambiente, o ser vivo e outro ser vivo. A ecobiose são as relações entre um ser vivo e o ambiente. A lelobiose são as relações entre seres vivos. A cenobiose são as relações entre seres vivos de espécies iguais, e a aloiobiose são relações entre seres vivos de espécies diferentes. Certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Tá dando para entender? Ótimo. Ok. Então vamos continuando. É, e aí agora a gente vai falar dessa hipótese de Gaia, né? Essa hipótese de Gaia é uma hipótese que esse James criou, né? Desenvolveu, que diz o quê? Que a Terra, ela funciona como um grande ser vivo, que está o tempo inteiro se autorregulando. Então, por exemplo, se eu aumentar os índices de emissão de gás carbono aqui de um lado da Terra, do outro lado da Terra, vai acontecer alguma coisa, a Terra vai fazer alguma coisa acontecer para que ela continue em homeostase, nesse equilíbrio, né? E aí a Terra vai sempre fazendo isso, de aumentar uma coisa de um lado e diminuir outra coisa do outro, mas que ela chega também no seu ponto máximo, que ela não consegue mais regular isso, e aí que a gente começa a ter esses desastres ambientais, né? Então chega um ponto que tem uma mudança tão grande que, que a Terra não consegue mais se autorregular sozinha. E aí a gente começa a ter os problemas no ambiente. E a ecologia, ela estuda esses seres vivos a partir de níveis de organização. Então, ela vai estudando desde os níveis menores, mais simples, até os níveis mais complexos e maiores, né? Então, o menor nível que a gente tem aí é de uma molécula. Quando a gente une várias moléculas, a gente tem uma célula. E quando a gente une várias células, a gente forma um órgão. Um sistema é formado por vários órgãos. E um organismo é formado por vários sistemas. E aí eu poderia simplesmente dizer aqui, a população é formada por vários organismos, uma comunidade é formada por várias populações, um ecossistema é formado por várias comunidades e a biosfera é formada por vários ecossistemas, né? Mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, não é assim tão simples. Então eu vou aqui definir para vocês o que seria essa população, o que seria essa comunidade, esse ecossistema e essa biosfera, que são termos importantes para a prova de vocês, tá? E aí, quando a gente fala de população, não é simplesmente um conjunto de organismos, né? A gente tem um conjunto de seres vivos de mesma espécie que vivem no mesmo lugar. E aí, quando a gente fala de espécie, a definição de espécie é seres vivos semelhantes entre si, que são capazes de reproduzir naturalmente e gerar prole fértil. Então, naturalmente, eles vão reproduzir e vão ter um filho que é capaz de se reproduzir também. Então, quando a gente fala de população, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie habitando no mesmo lugar. E aí, quando a gente pega espécies diferentes no mesmo lugar, a gente tem a comunidade. Então, a gente tem conjuntos de organismos de várias espécies. Então, basicamente, a comunidade é toda essa parte viva, né, de um ecossistema. E aí, quando a gente fala. E aí, quando a gente fala de ecossistema, a gente fala dessa relação, né? Parte viva e parte não viva. A gente fala de tudo. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E aí, a ecologia, o campo de estudo dela é muito amplo, porque todo esse campo de estudo, ela estuda desde a molécula, da célula, do sistema, do órgão, do organismo, ela estuda tudo, a vida. E além desses níveis de organização, ainda tem um outro campo de estudo da biologia, da ecologia, que é um outro tipo de divisão em níveis, né? Que é esse aí que eu coloquei embaixo para vocês, de biosfera
biociclo, biocora e bioma. Que quando a gente fala de biosfera, esse conjunto de ecossistemas, mas a gente pode subdividir, em vez de ecossistema, em biociclos, né? O biociclo terrestre, o biociclo de água doce e o biociclo marinho, de água salgada. E aí, dentro do biociclo, a gente tem os biocoras, que são biocoras. Digamos que no biociclo terrestre eu tenho uma floresta, ou no biociclo aquático eu tenho uma lagoa. Isso são biocoras. E dentro do biocora a gente tem biomas. Então, em floresta, no geral, a gente tem floresta temperada, a gente tem floresta equatorial, a gente tem vários tipos de bioma, né? E o que é esse bioma? O bioma é um grande ecossistema que ele tem uma comunidade clímax dentro dele. Ele está mais ou menos ali homogêneo, que é essa comunidade clímax. É uma comunidade que já vem há um tempo convivendo ali umas com as outras, uns seres com os outros e os seres vivos com o ambiente, até que chegou um tempo que está ali em equilíbrio. Não aumenta muito o número de uma determinada população, nem diminui demais. Tá ali ok, tá ali se mantendo. Essa é a comunidade clímax. Então, quando a gente fala de um bioma, é um lugar assim que já tá mais ou menos homogêneo. A gente já sabe como é mais ou menos o clima daquele lugar, a gente já sabe mais ou menos como é a vegetação, como é a fauna, a flora, né? Enfim, falei vegetação, mas enfim, só repetindo. E aí, esse ecossistema, né, ele tem componentes vivos e componentes não vivos. E esses componentes vivos a gente chama de bióticos. Os fatores bióticos são os fatores vivos de um determinado ecossistema. E a parte não viva a gente chama de abiótica, são os fatores abióticos. E aí, nesses fatores bióticos, a gente ainda pode dividir em outros dois tipos de componentes, que são os componentes autótrofos, que são capazes de produzir matéria orgânica através de matéria inorgânica, produzir o próprio alimento, e os componentes heterótrofos, que não são capazes de produzir a matéria orgânica através de matéria inorgânica, então eles têm que consumir o que os produtores produziram, e aí por isso eles são chamados de consumidores. E aí, esses termos vão ser muito importantes quando a gente for falar de cadeia e teia, né, alimentar, e a gente vai chegar lá hoje. Então, vocês têm que entender isso de produtores e consumidores, quem produz e quem consome, né? E aí, os produtores, as plantas, né, principalmente, o principal exemplo que a gente sempre usa, que usam a fotossíntese para transformar essa matéria inorgânica em matéria orgânica. E aí, eu trouxe alguns termos importantes da ecologia, como espécie, que eu já falei para vocês, né, que são seres vivos mais ou menos ali semelhantes, capazes de reproduzir naturalmente e gerar uma prole fértil. População, que é um conjunto de organismos de uma mesma espécie vivendo no mesmo lugar. Uma comunidade, biocenose ou biota, todos três são sinônimos, tá? E a comunidade é isso, o conjunto de seres vivos de um determinado ambiente. O biótopo, que é um outro nome para a parte não viva de um ambiente. Então, todos os fatores, né, não vivos daquele ecossistema a gente chama de biótopo. E aí a gente tem o ecossistema, o sistema ecológico, que é o conjunto de interações entre seres vivos e não vivos. O habitat, que é o lugar onde o ser vive. O nicho ecológico, que são as relações que ele desempenha ali, desenvolve ali. O ecótono, e aí, pausa, porque eu tava passando rápido pelos outros porque a gente já viu eles, né? Então é só, tipo, revisão. Mas o ecótono não. Então eu falei pra vocês que é bioma, né? Que é um lugar ali que tá mais ou menos homogêneo, o clima ali a gente já sabe como é a vegetação, sabe como são os animais dali, né? Os seres vivos. Mas não é como se tivesse aqui linha demarcador, aí pra cá floresta temperada, pra cá é Pantanal. Não, né? A gente tem uma mudança aos poucos, o clima vai mudando, os seres vivos vão mudando, a vegetação muda. E aí, quando a gente finalmente mudou, né, totalmente, está totalmente diferente, é um novo bioma. Mas aqui no meio, entre um bioma e outro, a gente tem uma zona de transição que a gente chama de ecótono. Então, ecótono é essa zona de transição entre um bioma e outro. A gente tem características diferentes, meio mistas, né, de um bioma e outro. E tem as próprias características, e tá ali no meio é uma parte, é um local de transição entre biomas, tá? E a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas.
Ok? E aí, quando a gente fala de biomas, eu vou citar para vocês os principais biomas que a gente tem, porque são importantes, e vocês precisam saber, conhecer. E vou de novo definir o que é um bioma, né? Que é aquele lugar que a gente tem um ecossistema, um grande ecossistema, que tá ali mais ou menos em homeostase, ele tá ali meio equilibrado. Já tem uma comunidade clímax, então o clima ele é previsível, a vegetação que tem ali a gente já sabe como é que funciona, não tem grandes alterações. E esse grande ecossistema, ele tem microecossistemas dentro dele. Então, se eu tenho um lago dentro de uma floresta temperada, aquele lago, ele tem uma complexidade, né, de funcionamento e se ele é capaz de se autorregular, então se ele tem um começo, meio e um fim, se ele tem um produtor, tem os consumidores e tem o decompositor, a gente chama ali, aquilo ali é um ecossistema, tem uma parte viva, tem uma parte não viva, né, o lago. Então a gente tem esses pequenos ecossistemas dentro de um grande ecossistema, né? E é importante saber disso. Mas aí, pulando assim para os principais biomas, eu vou citar seis principais, e aí vocês podem se aprofundar se vocês quiserem. Uma rápida pesquisa na internet vai dar para vocês todo esse conhecimento dos outros biomas que tem, que são inúmeros. Mas aqui a gente vai trazer os seis principais. Eu, eu gosto de trabalhar muito com tabela, com comparação. Eu gosto de comparar. Então, eu trouxe umas tabelas para vocês. E eu queria dizer para vocês que, assim, eu pensaria assim. Esses seis biomas principais, eles são. A gente pode separar eles em parezinhos de parecidos, sabe? Digamos assim. Porque para mim, a tundra e a taiga são muito parecidas. O deserto e a savana são muito parecidos. E a floresta temperada e a floresta equatorial também têm suas semelhanças. Então, acho que se a gente pensar assim, dá para relacionar. Mas eu trouxe aqui para vocês uma tabelazinha com as principais características de vegetação e clima de cada um. Então, assim, passando rapidamente, né? A tundra e a taiga, eu vou pegar assim dupla, porque é o jeito que eu acho interessante de entender isso, são dois biomas de clima frio, né? Só que a tundra, ela é bem mais fria do que a taiga, bem mais. A tundra, ela tem a maioria das suas águas congeladas, a taiga não, a maioria das águas dela é em estado líquido, são em estado líquido. E aí, quando a gente vai ver a vegetação, né, desses climas frios, geralmente não são árvores de grande porte, né? Não tem o sol para fazer aquilo ali ficar super movimentado de produção de matéria orgânica, não sei o quê. Então, geralmente, ó, a tundra, musgos, líquens, gramíneas, árvores anãs, então é uma vegetação de pequeno porte, mas tem uma quantidade significativa de vegetação. A taiga tem aquelas árvores em forma de cone, né, que a gente vê muito em filme e tal. Por que que essas árvores são assim, né? Porque como é um clima frio, pouca incidência de sol, as folhas elas precisam aproveitar esses raios. E aí, se for uma copa assim, redondinha, as folhas de baixo elas não recebem tanto sol, porque tipo faz sombra, né? Mas aí quando a gente faz assim, uma maior área consegue receber essa luz solar. E elas têm folhagens persistentes ao longo de todo o ano, tá? A gente tem o deserto e a savana, que eles ficaram separadinhos aí na tabela, mas eu quero falar deles juntos. Que os dois biomas são biomas de clima seco. O deserto, como a gente já sabe, tem altíssima amplitude térmica pela falta de água, que a gente sabe que a água ela absorve muito calor e ela demora muito a mudar de temperatura, né? Então ela tem uma alta capacidade de absorver esse calor. Então, ela acaba regulando a temperatura dos ambientes que são próximos a ela. Como o deserto não tem muita água, a areia, ela facilmente esquenta e esfria muito rápido. E aí, acaba que o deserto, durante o dia, tem aquelas temperaturas altíssimas e à noite, temperaturas extremamente baixas. Essa amplitude térmica que a gente fala aí. E, obviamente, por causa disso, a gente tem uma vegetação um pouco desenvolvida e pouco variada, né? Quer dizer, quais são os tipos de plantas que aguentam ficar num frio de mais 40, num calor de mais 40 graus e num frio de menos não sei quantos graus, sabe? Pouquíssimas vegetações vão conseguir resistir a isso. Por isso que a gente tem pouca variedade. E aí na savana a gente já tem um clima predominantemente quente e seco. A savana ela vai ter um pouco mais de vegetação, com arbustos, gramíneas, árvores de pequeno porte, porque não é tão quente
quanto o deserto e não tem tanta amplitude térmica, né? A temperatura vai ser mais ou menos estável ali. E a gente tem a floresta equatorial e a floresta temperada. Floresta equatorial é quente e úmida e é super exuberante, né? Árvores de grande porte, muitas espécies diferentes. E a floresta temperada, ela depende muito da localização. Assim, a gente tem tipos de floresta temperada, né? Floresta temperada continental, que vai ter uma maior amplitude térmica. A floresta temperada marítima, marítima, que vai ter uma menor amplitude térmica pela presença da água, mas em geral a gente pode dizer assim, a floresta temperada ela tem as 4 estações do ano bem definidas, tá? E aí a floresta temperada vocês podem eu coloquei na vegetação árvores de folhagem caduca, e aí vocês podem relacionar com a. Eu vou até trazer umas imagens para vocês, mas aquelas coisas que a gente vê em filme, de tipo as árvores, as folhas caindo, aquelas folhas amareladas do outono, não sei o quê. E aí você percebe que realmente, ó, eles têm um outono bem definido, tem folhas caindo. No Brasil a gente não tem isso, né? Tipo, assim, a maior parte. Então, não são todos os biomas que têm essa queda das folhas em determinado período do ano. É uma característica de biomas que têm as 4 estações do ano bem definidas, como a floresta temperada. E aí eu vou trazer para vocês essa comparação dessas duplinhas que eu falei para vocês, em imagem que eu acho que fica mais ilustrativo, né? Então aí tá a tundra e a taiga. Aí vocês percebem que a tundra é bem mais fria mesmo. Na taiga a gente percebe ainda ali, ó, nas montanhas um pouquinho de gelo, mas é bem menos. Tem aí as árvores em formato de cone, né? A tundra com a vegetação bem rasteira mesmo, pouquíssima vegetação. Aí a floresta temperada com as folhas amareladas, como eu falei para vocês, que elas têm essa queda de folhas, né? A floresta equatorial com as árvores de grande porte, vocês podem perceber que tem as árvores são altíssimas, poucas a gente consegue ver o fim delas, troncos bem largos, né? O que demonstra que elas ainda estão bem embaixo, que elas ainda vão muito para cima. E o deserto e a savana são dois de clima quente, mas a gente percebe que na savana a gente tem bem mais vegetação, bem mais variedade mesmo de seres vivos, até de fauna. E aí, recapitulando dos biomas, que são biomas, são grandes ecossistemas, né, que já têm uma comunidade clímax. E o que é a comunidade clímax? É aquela comunidade que já viveu ali um tempo e já está mais ou menos em equilíbrio. E os principais biomas são o deserto, a savana, a floresta equatorial e a floresta temperada, e a tundra e a taiga, certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Inquietações? Estou observando o chat. Estou falando muito rápido, estou falando muito devagar. Perfeito. Eu vou tirar um print aqui das pessoas que estão assistindo, porque me pediram isso. Vou tirar. Pronto. Então vamos continuar. Vamos lá, então. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês esse princípio de Gauss, que é também chamado de princípio da exclusão competitiva de Gauss, porque ele vai falar exatamente isso, que a competição ela vai excluir uma espécie. Como assim? Quando a gente tem duas espécies que têm o mesmo nicho ecológico, recapitulando o que é nicho ecológico, são aqueles conjuntos de interações, né? Então, como um determinado ser vivo se comporta naquele ambiente. Então, quando a gente tem duas espécies que têm o mesmo nicho e que vivem no mesmo habitat, então elas estão morando no mesmo lugar e elas têm as mesmas características de vida, né? Então elas comem as mesmas coisas, elas dormem nos mesmos horários, elas, enfim, fazem tudo igual. E aí esse princípio ele diz o quê? Que não tem como você ter essas duas espécies de mesmo nicho, no mesmo habitat, e elas coexistirem. Elas não podem coexistir.
uma hora ou outra, uma das espécies vai ser extinta ou expulsa para outro lugar, e só uma das espécies vai ficar lá, tá? E aí eu trouxe essa imagem desses pássaros porque ele até conta na apostila que ele visualizou um, um corpo, né, de um animal que estava apodrecendo e vários pássaros se alimentando daquele corpo e pássaros de espécies diferentes, né? E aí ele pensou, não acredito que essas espécies estão coexistindo aqui nesse mesmo habitat, se alimentando do mesmo tipo de comida, né? Quer dizer, estavam comendo o mesmo corpo. Mas aí essa imagem demonstra para vocês qual era a diferença entre essas espécies, porque cada espécie de pássaro tinha um bico diferente da outra e se alimentavam de partes diferentes daquele animal. Então, algumas se alimentavam da parte que tinha dentro do osso, algumas se alimentavam da parte mais visceral, algumas se alimentavam. Enfim, cada uma se alimentava da sua parte, e então elas não tinham exatamente o mesmo nicho, por isso elas estavam coexistindo. Então, é basicamente esse o princípio, que espécies que têm o mesmo nicho não podem coexistir no mesmo habitat. E aí a gente vai finalmente começar a falar de cadeias alimentares, né? Quando a gente tem um ecossistema, a gente tem esses seres vivos interagindo, e essa interação entre eles, às vezes, é uma interação de predação, né? De alimentação, um se alimentando do outro. E aí a cadeia alimentar, ela é uma representação dessas relações de alimentação. E ela vai ser uma sequência que ilustra quais seres vivos vão se alimentar de quem, né? E aí elas começam sempre com um produtor, que é aquele ser vivo capaz de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica, e vão terminar com os decompositores, que vão decompor tanto o produtor, caso ele venha a morrer, né, digamos assim, quanto os consumidores e também outros decompositores. Se os próprios decompositores precisarem ser decompostos, eles vão ser, tá? E aí, durante essa sequência de alimentação, a gente vai ter transferência de matéria e de energia também através dessa matéria. Então, eles vão se alimentar, e quando ele se alimentar, ele vai pegar matéria e energia daquele outro ser vivo do qual ele está se alimentando, tá? E aí, eu trouxe a representação para vocês de uma cadeia alimentar. O milho é o produtor, e a gente tem um ratinho que come o milho. É importante sempre lembrar que a partezinha da seta, que é triangular, é a parte que é quem come, né? Então a parte de trás da seta é quem está servindo de alimento e a parte triangular é quem está se alimentando. Então o rato se alimenta do milho e a cobra se alimenta do rato, ok? E aí essa cadeia alimentar ela é organizada em níveis tróficos. E a gente tem 4 níveis tróficos principais, geralmente, né? A gente tem o nível trófico do produtor, primeiro nível trófico, primeiro nível de energia, primeiro nível da cadeia. É sempre o produtor, aquele que produz, não se alimenta de ninguém porque ele produz o próprio alimento. Aí depois, no segundo nível trófico, a gente tem o consumidor primário, é aquele que vai se alimentar do produtor. No terceiro nível trófico, a gente tem o consumidor secundário, é aquele que se alimenta do consumidor primário e assim por diante. E no último nível trófico, a gente tem o decompositor. E o decompositor, ele não tem muito um nível definido, né? Porque pode ser que ele seja o segundo nível, se ele decompor o produtor que... o produtor, se ele pode ser o terceiro nível trófico, se ele se alimentar do consumidor primário. Então, esse nível trófico do decompositor vai variando. E essas cadeias alimentares, né? Elas têm um ecossistema, né, com toda a sua teia alimentar, ele tem uma relação de autossuficiência. Então, um ecossistema, para ser um ecossistema, ele tem que ser autossuficiente. Ele, por ele mesmo, ele sobrevive ali sozinho, tá? Então, ele começa ali nos seus produtores, ele tem seus consumidores, tem seus decompositores, e é uma coisa cíclica. Ele é autossuficiente. E aí as teias alimentares, que são o conjunto de cadeias de uma comunidade. Então, quando a gente tem uma cadeia alimentar, a gente fala que um produtor serve de alimento para um consumidor primário, que serve de alimento para um consumidor secundário. É claro que
a gente está ali no meio da selva e aí tem uma árvore ali com determinado fruto e digamos que um inseto se alimenta desse fruto. É claro que não é só porque aquele inseto está se alimentando daquele fruto que vai impedir que outros seres vivos venham se alimentar também daquele fruto, né? Então aí acaba que essa cadeia alimentar que a gente representa, ela não é fiel à realidade. Porque, na verdade, aquele produtor ele vai servir de alimento para muitos outros consumidores primários. Aquele consumidor primário vai servir de alimento para muitos outros consumidores secundários. Então, a teia alimentar ela vem para representar mais fielmente todas essas relações que tem ali naquele ecossistema, né? Então, você percebe que essa árvore aí que eu representei nessa imagem, ela serve de alimento para a zebra e ela também serve de alimento para esse inseto herbívoro, né? A zebra, a cobra, por exemplo, ela serve de alimento para a onça, mas também serve de alimento para o gavião. E o gavião, ele se alimenta da cobra, se alimenta da coruja, se alimenta da raposa e do lagarto. Então, essa teia, ela vai representar todas essas relações de interação de uma maneira muito mais realista, né? Fiel à realidade. Então, recapitulando, a definição de cadeia alimentar é essa sequência, né, que representa o animal que se alimenta do outro, o ser vivo que se alimenta do outro. Os principais níveis tróficos da cadeia alimentar são aqueles que eu falei para você. O primeiro nível trófico é o produtor, e a gente tem o consumidor primário, o consumidor secundário, e assim por diante. E a cadeia alimentar é o conjunto dessas cadeias, né? E aí a gente tem um fluxo de energia nos ecossistemas. Então, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma cadeia alimentar, um ser vivo se alimenta de outro, e ele, quando ele se alimenta desse outro ser vivo, ele vai conseguir matéria e também energia. E essa energia ela vai fluindo de acordo, junto com a cadeia. A cadeia vai fluindo, a energia vai fluindo junto. E esse fluxo de energia é unidirecional. Então, quando o produtor passa energia, né, para o consumidor primário. Não tem como o consumidor primário devolver uma energia para o produtor. O produtor não vai se alimentar dele, o produtor não tem como pegar essa energia de volta de jeito nenhum. Então, esse fluxo é unidirecional. E toda vez que a gente tem um nível trófico, a gente tem perda energética, né? Por quê? Porque, imagina assim, a gente tem um produtor, ele tá ali, aí ele interagiu, tava ali com o sol, né? Interagiu com o sol e tal, fez fotossíntese e produziu aqui o alimento, matéria orgânica. Quando ele produziu essa matéria orgânica, ele produziu, não foi para servir de alimento para o consumidor primário. Ele produziu para ele conseguir se manter. Então, esse produtor produziu esse alimento para o metabolismo dele. Então, o produtor vai usar aquela matéria orgânica que ele produziu. Então, vai usar para fazer as reações metabólicas dele, para fazer respiração, vai usar aquela energia gerada. Então, parte dessa energia se perde. Querendo ou não, não é 100% da energia de um nível trófico que vai ser passada para outra. E aí, estima-se que cerca de 10% da energia só que o próximo nível consegue pegar, né? Então, o consumidor primário ele só vai conseguir 10% da energia produzida pelo produtor. E o consumidor secundário só vai se alimentar de 10% dos 10% que o consumidor primário conseguiu do produtor. E aí vai diminuindo, diminui tanto, tanto, tanto. No último nível trófico, a gente sempre tem bem menos energia do que no produtor, bem menos, mas bem menos mesmo. E aí isso vai ficar bem. Isso é muito importante para vocês. É muito importante que vocês assimilem isso, internalizem isso, porque quando a gente for falar de pirâmides ecológicas, a gente vai falar que a pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida, porque a base é o produtor e o produtor ele sempre vai ter muito mais energia do que o último nível trófico, porque foi ele que produziu. Ele produziu aquele monte de energia e ele gastou e ele só passou 10%, tá? E aí esse início, né, com os produtores sempre vai ser a parte da cadeia que tem mais energia. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa produtividade primária e secundária, que é exatamente isso que eu estava falando para vocês. A gente tem a produtividade primária bruta, que é isso, é tudo aquilo que o produtor gerou para ele mesmo, né? Toda aquela matéria orgânica que ele produziu. E a produtividade primária líquida
é aquela matéria orgânica que ele vai deixar disponível para o próximo nível trófico. Entendeu? Então, a PPB, né, é tudo aquilo que o produtor conseguiu produzir, e a PPL é o que o consumidor vai ter disponível para ele quando ele vier se alimentar desse produtor. Só que a gente também tem essa produtividade nos consumidores. E aí a gente chama essa produtividade de produtividade secundária. Qualquer consumidor. Pode ser o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Qualquer consumidor é a produtividade secundária. E aí a gente tem a produtividade secundária bruta, que é aquela matéria orgânica que ele consumiu, né? Então ele comeu aqui um produtor, pegou aqueles 10%, essa é a matéria bruta, né? A produtividade secundária bruta. E aí ele vai se alimentar disso, ele vai ter as atividades metabólicas dele, vai gastar energia, ele vai respirar, ele vai se mexer, ele vai caçar e gastar energia. Então, aí a gente tem a produtividade secundária líquida, que é aquele restinho de matéria que ele vai deixar disponível para o próximo nível trófico. E aí, essa produtividade ela é mais alta, mais perto do Equador e do nível do mar. Ela é mais alta cada vez que chega mais perto disso. Em climas mais quentes, a gente tem uma maior quantidade de produção, a gente tem uma maior incidência solar, né? Enfim, tudo isso influencia. E aí, falando um pouquinho de pirâmides ecológicas, as pirâmides ecológicas são representações geométricas e das cadeias, né? Assim, dos fluxos que as cadeias têm. E essas representações podem ser de três tipos. Podem ser representações do número em cada nível trófico, número de seres vivos. Podem ser representações de energia em cada nível trófico, ou podem ser representações de quantidade de massa em cada nível trófico. Tem esses três tipos de pirâmides ecológicas. Lembrando que as pirâmides ecológicas elas não representam os decompositores, tá? Uma falha aí das pirâmides, elas não representam. E aí eu trouxe aí para vocês a representação de cada uma delas. Ó. E a primeira, que é verdinha, que tem uma coruja, é a representação da pirâmide de biomassa. Essa pirâmide ela vai representar a quantidade de massa por área daquele determinado nível trófico. E aí ele pode ser invertido. Então, digamos que a gente tem uma árvore enorme servindo de alimento para insetinhos. Então, é claro que o produtor vai ter uma maior biomassa do que o consumidor primário. Mas aí, quando a gente fala, por exemplo, de capim servindo de alimento para vaca, aí o consumidor primário ele vai ter muito mais biomassa do que o produtor. Então, ela pode ser invertida assim. Então, pode ser que a biomassa dos produtores seja pequena e a dos consumidores seja grande, ou pode ser que a biomassa dos produtores seja grande e a dos consumidores seja pequena. E a gente sempre vai ter os produtores na base, e aí os consumidores primários ou herbívoros no meio, e os consumidores secundários ou carnívoros em cima. Então sempre vai ser assim. Então, se o produtor tiver uma grande biomassa, a base vai ficar grande. Mas se o produtor tiver pouca biomassa, a base fica pequenininha. A do lado, que é essa laranja, amarela e verde, é a de número. Então, por exemplo, a gente tem 1000 pezinhos de capim servindo de alimento para uma vaca. Então, a base vai ser bem grande e esse meiozinho já vai ser bem pequeno, porque eu só tenho uma. A gente está falando de quantidade agora. E sempre na base os produtores, no meio os consumidores primários ou herbívoros e no topo os consumidores secundários ou carnívoros. Da mesma forma, a gente pode ter também uma árvore enorme servindo de alimento para 1000 gafanhotos, digamos. Então, a gente vai ter só uma árvore. Então, a base é pequenininha. E aí, a partezinha do meio, como são 1000 gafanhotos, vai ser enorme, né? Então, ela também pode ser invertida. Pode ter a base pequena e a parte de cima grande, assim, de cabeça para baixo. E, por fim, a gente tem a de energia, que é aquela que eu falei que vocês precisavam lembrar aquilo que eu falei. Não tem como um consumidor ter mais energia do que o produtor. Porque o produtor é quem está o tempo inteiro produzindo aquela energia, ele está gastando, ele só passa 10%
Então, sempre o consumidor primário vai ter menos energia do que o produtor, o consumidor secundário vai ter menos energia do que o consumidor primário e assim por diante. A energia ela sempre vai diminuindo, tá? Então, essa é a única pirâmide que não vai se inverter. Tô até chateada porque eu não trouxe a foto, eu acho, de uma pirâmide invertida. Gente do céu, que vacilo. Mas eu boto lá no grupo pra vocês verem, tá? É só esse negócio de a base ser pequenininha, ela vai crescendo, é como se estivesse de cabeça pra baixo, certo? E aí eu trouxe também uma tabela que eu disse pra vocês que eu adoro tabelas. Pronto. Pronto, Ian, a gente já vai falar dela, tá bom? Vou falar pra ti dela já já. Dessa pirâmide marinha que fica invertida. Vamos só terminar aqui rapidinho. Da tabela. Trouxe a tabela porque eu acho que fica fácil de visualizar. Então, a de número, a pirâmide de número, fala a quantidade de indivíduos em cada nível trófico e ela pode ser invertida. A pirâmide de biomassa fala a quantidade de massa orgânica seca por unidade área. Seca por quê? Porque eles desconsideram a quantidade de água, porque a água ela varia de espécie para espécie, varia de época do ano, então, enfim. E ela também pode ser invertida. Que é de energia a quantidade de energia acumulada por unidade de área, por unidade de tempo. E não pode ser invertida, tá? E aí, o que acontece? A gente vai até falar dos ecossistemas aquáticos aqui, as comunidades aquáticas. Pirâmide ecológica, né? A definição, a representação geométrica das cadeias alimentares. A gente tem esses três tipos de pirâmide. E aí, falando das comunidades aquáticas. Porque a gente tem aqui, nas comunidades aquáticas, é porque geralmente essa pirâmide de biomassa ela não fica invertida. É muito raro acontecer dela ficar invertida. Ela só fica invertida nesse caso que o Ian citou, que é num ecossistema aquático que a gente tem fitoplâncton, zooplâncton, né? Porque o fitoplâncton ele é muito miudinho assim, pequeno, ele tem pouco acúmulo de biomassa e ele se reproduz muito rápido, o ciclo de vida dele é muito pequeno, né? Então ele tem pouca biomassa, aí vem o zooplâncton, se alimenta dele, ele morre, nasce um novo fitoplâncton, o zooplâncton se alimenta desse outro, então o zooplâncton vai se alimentar de muitos e muitos fitoplânctons de pequena biomassa. Então acaba que esse produtor ele vai ter uma biomassa bem menor realmente do que o consumidor primário, né? E aí é raro isso acontecer, que acontece geralmente nesse ecossistema aquático, que inclusive tem aqui na apostila de vocês, certo? É basicamente isso. Ai, é isso, deu pra entender, né, Ian? Que é justamente isso, eles se reproduzem muito rápido e aí tem pouca biomassa, e é isso. E aí sobre as comunidades aquáticas. As comunidades aquáticas, elas também são classificadas. Os organismos são classificados de acordo com a capacidade deles de se movimentar. Em plânctons, néctons e bentos. E aí os plânctons, eles são organismos flutuantes, eles são levados pela corrente. Não tem como se mover sozinhos. Os néctons, eles são capazes de se movimentar sozinhos, então eles nadam, eles têm essas coisas para se mover. E os bentos, eles vivem no fundo do mar. E eles são classificados em sésseis ou errantes. Os sésseis, eles ficam fixos e os errantes se arrastam pelo fundo, certo? E é basicamente isso, gente. A gente já tá encerrando aí, já passamos assim 5 minutinhos do horário. Eu imaginei que não ia dar tempo de fazer nenhuma questão, por isso que eu não trouxe. Mas eu posso separar um tempinho na próxima aula pra gente resolver umas questõezinhas dessa aula inicial. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma aí no aprendizado de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito, muito. Certo? Boa noite para todo mundo e até a próxima aula, que vai ser semana que vem.